mais boa noite. Sejam as nossas primeiras palavras de gratidão ao Senhor, por mais uma vez estarmos na presença dEle, prestando culto de louvor e de adoração. E nós gostaríamos já de deixar bem à vontade cada visitante nosso, cada pessoa que está aqui na igreja e que não pertence à nossa igreja, não é membro da nossa igreja. Você é muito bem-vindo neste lugar. Glórias ao Senhor pela sua vida. E nós estaremos recitando agora 2 versículos da palavra de Deus. Salmo 27, versículos 1 e o versículo 2. Nós estaremos declarando que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. E de nada nós teremos medo ou temos medo. Vamos juntos recitar? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Se nós fôssemos responder, teríamos resposta exata, que nada vai fazer com que nós venhamos a temer, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que esteja guardando a nossa vida. Nosso Pai, nosso Deus de amor, obrigada, Senhor, porque estamos na Tua casa mais uma vez neste dia. E aqui, Senhor, nós estamos prostrados diante de Ti para Te adorar. Nos ajude, Deus, a Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, abrace cada visitante que está nesta noite conosco. O Senhor os conhece, o Senhor sabe. Alegra, Senhor, o coração de cada um de nós. Faça que o nosso coração seja sensível à Tua voz. Obrigada porque o Senhor tem estado conosco. E nós queremos neste momento unicamente Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvor estará cantando neste momento uma música. E aqueles que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, poderão trazer no altar do Senhor e ofertar neste momento. Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos adorar a Jesus, dizendo que cremos nele, sabemos que dele vem a vitória e que por ele e para ele são todas as coisas. É uma música animada e nós vamos adorar ao nosso Deus com nossas palmas, com nosso ser e com nosso coração.
E nessa semana nós temos as nossas atividades. Hoje, após o culto, nós temos um caldo verde sendo servido a R$2 em prol da coreografia da igreja. Você pode participar conosco. Queremos agradecer a todos aqueles que têm colaborado, que têm participado. Nessa oportunidade, irmã Serrate, irmão Juari estão participando, colaborando, e nós somos gratos por tudo que os irmãos fazem pela obra e para a obra do Senhor. Amanhã nós temos a Assembleia Administrativa da MCM da Igreja. Irmãs, 19 horas, vamos estar aqui. Quarta-feira, nosso culto de oração. Você é convidado a orar conosco. Sexta-feira, o nosso culto será na casa da irmã Rosângela e irmão Anderson, lá na Popular. Na sexta-feira, às 19 horas. E você é convidado a participar de todas as nossas atividades. Neste momento nós vamos ouvir uma canção, uma apresentação musical. Tem um jovem que está nos visitando, e ele estará cantando neste momento. É o irmão Luciano, que estará trazendo o louvor, e nós estaremos acompanhando o irmão Luciano da Igreja Manancial, e ele estará cantando. Irmã Graça o conhece, né? E ele estará louvando ao Senhor neste momento. Paz do Senhor a todos. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Esta palavra é poderosa. Quando eu comecei a entrar na palavra de Deus, eu percebi o valor que eu tinha para Ele. E Ele tem cuidado de mim, tem me levantado, tem me abençoado muito. Eu estou muito alegre por estar aqui hoje, glorificando esse Deus que é poderoso. Amém?
abençoando a vida do nosso irmão. Nós continuando a louvar ao Senhor, nós estaremos ouvindo agora a irmã Cristiane. Neste dia, nós estamos sendo brindados, com a presença do pastor César e a presença da irmã Cristiane conosco durante este dia. Durante a escola bíblica dominical, culto da manhã, tarde e agora à noite também. E eles estarão louvando ao Senhor. Logo após, nós estaremos presenciando uma coreografia de adoração ao Senhor também. E nós não vamos contar relógio agora, nós estamos adorando ao nosso Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E dizer também, irmã Franciele, é muito bom te ver aqui. Deus te abençoe e te guarde. A sua igreja te ama muito. Que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Pela manhã, nós fizemos um ensaio, lembra? Para nós cantarmos hoje à noite. Então, nós vamos cantar da bondade do Senhor. Salmo 23, que foi o salmo pregado hoje pela manhã, versículo 1, diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas versículo 6, ele diz: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É assim a bondade do Senhor, é como se a gente estivesse andando e ela estivesse atrás de nós, nos seguindo, nos perseguindo, porque o Senhor ele é bom em todo o tempo. Então vamos cantar? Declarar nosso amor ao Senhor através dessa canção. Te amo, Deus, tua graça, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Doce voz que me guia ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, meu amigo és, vivo na bondade. Declare que ele é fiel. És fiel em todo o tempo.
nós vamos estar presenciando uma coreografia apresentada pelas meninas da nossa igreja. E elas estarão dizendo muita coisa para nós nessa noite, através desta encenação musical. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor tocar no seu coração. Este Deus bondoso, este Deus que vai à frente de todas as nossas dificuldades, todos os nossos desafios, que Ele continue falando com você nesta noite. Assim, as meninas estarão apresentando. E lembrando cada um de nós, às vezes quando o relógio bate lá 8 horas, a gente fala assim, é hora do culto terminar. Não vamos pensar assim nesta noite. Vamos pensar assim, são 8 horas, é hora de eu continuar a adorar. Eu vou continuar a adoração ao meu Deus, porque Ele merece. Ele é aquele que nos ama e que é bondoso conosco. Deus não está morto. Meu Deus não está morto. O teu Deus, o nosso Deus, não está morto. Ele ressuscitou. Ele vive. E vive por mim e por você. Ele deu a vida por cada um de nós.
fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento, o céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento, o céu vai Deus abençoe as nossas meninas. Deus abençoe a cada uma delas que estavam aqui dizendo para mim e para você que o nosso Deus não está morto, mas que Ele vive. Jesus ressuscitou e Ele está intercedendo por nós junto ao Pai. E Ele quer nesta noite ser aquele que seja também o seu libertador, o seu Senhor, o seu pastor, aquele que está junto com você. Parabéns às nossas irmãs que estiveram, que colocam sua vida, irmã Claudilane, irmã Ana Carolina, irmã Daiane, irmã Carla, irmãos que têm depositado suas vidas nas mãos do Senhor para estar ajudando as nossas meninas, todos aqueles que têm orado e colaborado conosco. E neste espírito de que o meu Jesus ressuscitou, está aqui, vivo está, é que nós continuaremos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, e acompanhando neste momento pastor César, que estará nos trazendo a ministração desta noite, e ele estará sendo usado pelo Senhor para falar ao meu coração, ao seu coração, a mensagem que veio do céu para mim e para você. Deus te abençoe, pastor. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Quero agradecer aos irmãos pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar esse dia com os irmãos. Depois, pessoalmente, eu agradeço a cada um por cada coisa que nos agraciou. Mas eu quero agradecer a igreja, a irmã Lei, pela confiança em ceder esse púlpito para o meu ministério. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Eu acho esse texto fantástico, com uma lição profunda para nós, e eu quero compartilhar algumas lições para nós, relatadas através da vida desse homem. Talvez você conheça bem a história escrita, narrada em Marcos 10, mas eu quero compartilhar algo de Deus ao seu coração. Acharam, irmãos? Projetado? Vamos lá. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos,
e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi para ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oremos. Pai, louvamos a Ti pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja e pensarmos a respeito da Tua palavra. Que o Senhor use a Tua palavra para falar aos nossos corações nessa noite. Tenhamos entendimento, que mudemos nossas atitudes mediante a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite para fazer o que apraz a Tua vontade para as nossas vidas. Nós oramos e nós agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podemos assentar? Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, algumas informações elas são fundamentais para nós compreendermos o contexto. Por mais que nós olhemos para esse texto e vemos uma história, ou mais uma história na pessoa de Jesus, mais um milagre realizado por Jesus, algumas coisas saltam aos nossos olhos e são exemplos para nós nos dias de hoje. A vida desse homem é um exemplo para mim e para você, porque era um homem comum, um homem como eu e você, com suas lutas, com suas dificuldades, mas que com atitudes corretas diante de situações da vida, conseguiu obter de Jesus o melhor que Jesus podia fazer por ele. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que essa era a última vez que Jesus passaria por ali. Era a última viagem de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Então era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Aquela era a última oportunidade desse homem. Era a última oportunidade que esse homem tinha de ter um encontro com Jesus. Se ele não buscasse a Jesus naquele momento, ele perderia a oportunidade de ter um diálogo ou de obter de Jesus o que Jesus poderia fazer por ele. E isso faz com que nós pensemos que as oportunidades têm asas. Se não agarrarmos quando ela passa por nós, podemos perdê-la para sempre. Quantas oportunidades aparecem diante de nós e nós vemos a oportunidade passando, achando que nós teremos outra oportunidade, mas quando nós olhamos para esse texto, esse homem não permitiu-se perder a oportunidade. Nunca saberemos, irmãos, se a oportunidade que estamos tendo agora será a última da nossa vida. Como eu estava compartilhando com os irmãos hoje à tarde, eu planejava ver meu pai antes do seu falecimento, mas não tive oportunidade. A gente não sabe. Mas aquele homem nos ensina que as oportunidades, elas não podem passar. Nós não podemos deixar as oportunidades passarem. Quando nós olhamos para a condição desse homem antes de Cristo, há vários aspectos que nós precisamos compreender a respeito desse homem. Primeiro, ele era cego e mendigo.
um aspecto muito importante para aquele tempo, para esse homem. Porque além de ser cego, e a condição do cego naquele tempo era precária, se ainda é hoje para os cegos de hoje, que muitas vezes não têm acessibilidade, imagina naquele tempo. E outra, havia no consciente coletivo de Israel que se ele estava cego, ou foram os pais que pecaram, ou ele cometeu um pecado. Então, para muitos, aquele homem estava naquela condição por algum motivo de erro. Por isso ele vivia à margem da sociedade. E além de ser cego, ele era mendigo. Irmãos, um cego não sabe para onde vai. Um mendigo não tem aonde ir. Essa era a condição daquele homem. Não há nenhuma cura de um cego no Antigo Testamento, e por isso os judeus acreditavam que tal milagre era um sinal de que a era messiânica havia chegado. Então a primeira condição daquele homem é que ele era cego, mendigo. A segunda condição que salta aos meus olhos como característica da situação daquele homem é que nem nome aquele homem tinha. Pastor, mas está escrito aí que o nome dele era Bartimeu. Mas o nome dele não era Bartimeu. Ele era conhecido por ser filho de Timeu. A sociedade não disse, ou o relator escrito aqui, Marcos, então não relata para nós o nome dele, mas diz que ele era filho de Timeu, porque no hebraico o prefixo bar significa filho de. Bartimeu, filho de Timeu. O que sabemos é que ele tinha um pai, mas não sabemos a sua condição, não sabemos quem ele era e por que ele estava ali. Ele era um homem que estava no anonimato, além de ser cego, além de ser mendigo, provavelmente órfão, porque estava naquela condição sem os pais. Ele ainda era um anônimo diante da sociedade. Em terceiro lugar, além de ser cego, mendigo e não ter o seu nome revelado, ele estava à margem do caminho. A multidão ia para a festa, a multidão estava indo para Jerusalém celebrar. A multidão que estava atrás de Jesus estava indo com Jesus para celebrar as festas em Israel, mas aquele homem não tinha essa condição, porque ele estava à margem da sociedade. O povo estava indo celebrar a Páscoa, mas aquele homem não tinha condições. A multidão celebrava e cantava, e ele só poderia clamar por misericórdia. Ele vivia à margem da vida, da paz, da felicidade. Quando nós olhamos para essas condições, e se nós víssemos essas condições hoje, talvez aquele homem estaria como eu, ou como você, ou como muitos, reclamando, lamentando. Talvez estaríamos sem esperança. Talvez estaríamos tão preocupados com a situação em que nós nos encontramos, que esquecemos até de perceber as oportunidades que batem à nossa porta. Às vezes, irmãos, a gente lamenta tanto a nossa situação, a nossa condição, que a gente perde as oportunidades de mudança na nossa vida, porque nós olhamos para a condição aparente em que nós nos encontramos. Essa era a condição daquele homem. Mas a Bíblia nos relata que aquele homem, vendo essa situação, ele toma uma decisão diante da oportunidade que salta diante dele, diante da oportunidade que está passando à sua frente. Mesmo que ele não a vê com os olhos físicos, ele consegue enxergar uma oportunidade de transformação e de mudança. Então vamos considerar alguns aspectos da decisão desse homem. Em primeiro lugar, Bartimeu buscou a Jesus na hora certa.
A oportunidade era aquela. Não teria outra oportunidade. Bartimeu escolheu e buscou a Jesus no momento em que a oportunidade bate à sua porta. Não há nada mais perigoso do que desperdiçarmos uma oportunidade. Quantas vezes Jesus ministra o seu coração, quantas vezes Jesus passa com a sua palavra diante de você e você não consegue aproveitar as oportunidades para ter transformação na sua vida. Quantas vezes nós estamos diante da oportunidade de Jesus, das possibilidades em Jesus e não aproveitamos a oportunidade. Mas aquele homem buscou a Jesus na hora certa. Se não agarrarmos, elas se perderão para sempre. Talvez, irmãos, talvez você, amigo, visitante que esteja aqui hoje, é a oportunidade de você buscar Jesus na hora certa. Talvez é a hora de você olhar e enxergar que Jesus está passando e Ele está dando a oportunidade para você. Em segundo lugar, o segundo aspecto da decisão por Cristo que Bartimeu tinha. Bartimeu buscou a pessoa certa. No versículo 47 nós vemos, com sua cegueira, mesmo sendo cego fisicamente, Bartimeu ele conseguiu enxergar mais do que todos que estavam ali. Bartimeu ele buscou a pessoa certa. Esses tinham os olhos físicos que estavam à volta de Jesus, mas não tinham discernimento. Bartimeu era cego, mas enxergava com os olhos da alma. E isso me chama a atenção porque Bartimeu, ao clamar a Jesus, ele diz o quê? Jesus, filho de Davi. Bartimeu sabia a quem ele estava clamando. Quando alguém clamava a Jesus, chamando filho de Davi, ele estava apelando para a messianidade daquele que estava ali. Tu és o filho de Davi, aquele que aquele que foi anunciado pelos antepassados, que viria para salvar a humanidade, para transformar, para libertar, para curar. Tu és o Cristo, e é ao Cristo que eu estou clamando. Eu não estou clamando a qualquer pessoa, eu clamo verdadeiramente ao Cristo. Quando ele clama filho de Davi, ele estava usando esse título messiânico de Jesus, apelando para o Messias. Ele reconheceu a Jesus, coisa que muitos que estavam à volta de Jesus não reconheceram. O choro de Jesus diante da morte de Lázaro não foi pelo fato de Lázaro estar morto, porque Jesus sabia que Lázaro não estava morto e queria ressuscitar a Lázaro. O choro de Jesus foi ver a incredulidade daqueles que estavam à sua volta, na condição do que Cristo podia fazer. O lamento de Jesus foi ver que as pessoas que estavam à volta dele, que caminharam com ele, não conseguiam acreditar no Cristo, no Messias. E Bartimeu toca na ferida de Jesus, toca lá no âmago de Jesus, toca no coração de Jesus, apelando: eu sei que tu és o Cristo, eu sei que tu és o Messias, eu sei que o Senhor pode transformar a minha vida. Até porque no Antigo Testamento não havia tido cura de um cego, mas Bartimeu, diante do fato que fora revelada pela própria palavra do Senhor, ele diz: pode não ter havido cura no passado de um cego, mas eu creio que tu és o Cristo e o Senhor pode sim restaurar a minha visão.
Nós precisamos crer nisso e buscar a pessoa certa, no sentido de conhecimento. Buscar a pessoa certa sabendo a quem nós estamos buscando e o que ele pode fazer na vida de uma pessoa que o busca. Em terceiro lugar, Bartimeu buscou a Jesus com perseverança. O versículo 48, ele diz que muitos estavam repreendendo Bartimeu para que ele ficasse calado. Mas cada vez mais, aquele homem clamava: eu não perco a minha oportunidade. Eu não vou deixar de receber aquilo que Cristo tem para mim. Eu não vou deixar de receber aquilo que Cristo tem para fazer na minha vida. Eu não vou permitir que as mazelas na vida dos homens, seus sentimentos, suas decepções, impeçam de eu receber de Jesus aquilo que Ele tem e pode fazer por mim. Quantas vezes a gente desiste porque alguém diz para a gente se calar? Quantas vezes nós paramos porque tem alguém frustrado na vida, alguém que está decepcionado, alguém que não crê como a gente, alguém que não vê o que a gente vê, e as pessoas olham para nós e dizem: cala, fique quieto. Quantas pessoas medíocres no Evangelho que impedem outras pessoas de prosperarem, e quantas pessoas cedem e não recebem de Deus o que poderiam receber, porque cedem, não são determinadas e não são perseverantes. Talvez você conheça alguém que é assim. Talvez você já tenha passado por isso, alguém que disse alguma coisa, dizendo: olha, não incomode o mestre, fica quieto, você é cego, você é mendigo, você não tem nada, você não sabe fazer nada, você está à margem da sociedade, fica quieto, não incomode o mestre está indo para Jerusalém celebrar a Páscoa, ele não vai parar. Quantas vezes nós paramos porque tem alguém frustrado na vida que olha para nós e diz: fica quieto, e muitas vezes nós ficamos calados. Quantas vezes deixamos de receber de Deus algo transformador, revelador, profundo de experiência com Deus, porque a gente dá ouvido ao que as pessoas estão dizendo, porque elas não conseguem enxergar o que você está enxergando, e o medo delas é ver Jesus fazer algo na sua vida, o que não foi feito na vida delas. Bartimeu, ele não se importou. O interesse de Bartimeu era ter um encontro com Jesus. O interesse de Bartimeu era ouvir de Jesus o que Jesus tinha a dizer para ele. Ele não se importou com os gritos contrários. Então Bartimeu buscou com perseverança. Ele não se intimidou, ele não desistiu, ele clamou pelo nome de Jesus diante da repreenda da multidão. Ele tinha pressa, ele tinha determinação, ele sabia da sua necessidade, ele sabia que Jesus era o único que poderia libertá-lo da sua cegueira e dos seus pecados. Em quarto lugar, Bartimeu buscou a Jesus com humildade. Quando ele diz: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele está dizendo: eu sou um pecador, eu sou uma pessoa que carece da misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa que necessito de que Deus olhe com graça para mim. Nós precisamos olhar para Jesus e reconhecer nossa insignificância diante de Jesus, o nosso pecado diante de Jesus, e nos aproximarmos a Jesus com humildade, reconhecendo quem nós somos e quem Deus é. Bartimeu buscou a Jesus com humildade. Bartimeu sabe que não merece favor algum e apenas apela para a misericórdia de Deus. Ele não pede justiça, mas ele pede misericórdia.
Ele poderia clamar e dizer: Jesus, olha o que eles estão fazendo comigo, olha o que eles estão fazendo com a minha pessoa, eu sou um cego, eu sou um mendigo, e olha o que os seus discípulos estão fazendo, olha como eles estão me tratando, ninguém para, ninguém me dá uma esmola. Mas ele olha para dentro de si e diz: tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador e eu preciso ter um encontro com aquele que perdoa os meus pecados. É por isso que a Bíblia diz que Deus vira o seu rosto ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Você já parou para pensar, irmãos? Sabe por que Jesus parou para Bartimeu? Primeiro foi porque viu em Bartimeu alguém que o reconheceu como Cristo. Segundo, porque ele chegou diante de Jesus com humildade. E é por isso que Jesus parou. E é interessante nós pensarmos que Jesus estava indo a última vez a Jerusalém. Jesus estava indo pela última vez porque ele seria crucificado. E Jesus sabia que ele voltando, tanto que disseram: se você voltar, você vai morrer. Então os discípulos voltam com Jesus, e Jesus está indo a Jerusalém, sabendo que ia morrer, mas mesmo sabendo que o projeto principal da sua vida era estar diante da cruz para morrer por mim e por você, ele para, porque ele vê um coração humilde que o reconhece como um Cristo e que reconhece a sua insignificância. Então Cristo para dar atenção, porque uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Jesus parou porque viu naquele homem simplicidade, humildade, uma pessoa que buscou de verdade a Jesus, que era um verdadeiro adorador, que o Pai estava à procura. Em quinto lugar, Bartimeu buscou a Jesus com desprendimento. Isso é fantástico. Olha o versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Logo que Jesus manda chamar Bartimeu, ele lançou de si a capa, e num salto ele foi ter com Jesus. Irmãos, há muitos que escutam o chamado de Jesus, mas dizem: espera aí, Jesus, deixa eu terminar o que eu estou fazendo, eu já vou, depois que eu terminar isso aqui. Talvez você esteja aqui hoje, ou esteja vindo à igreja, ou já tenha ouvido muitas mensagens, e Jesus está dizendo: vem, e você diga: não, ainda não, Jesus, ainda não, aguarde um pouco, depois eu vou. E há duas coisas dignas de destaque aqui, nesse versículo 50. Bartimeu se desfez da única coisa preciosa que possuía. Sua capa era sua roupa, sua proteção, sua cama. Era tudo o que ele possuía. Sabe por que era tudo o que ele possuía? Porque Marcos vai deixar relatado que ele era um mendigo. O mendigo não tem condições de ter várias roupas, principalmente naquele tempo. Era a única coisa preciosa que ele tinha. Era a roupa que ele se vestia à noite para cobrir do frio e deitar-se. Era o único bem precioso. Mas quando Jesus clamou a ele, dizendo: venha até mim, ele não se importou com as coisas materiais da terra, ele apenas lançou sobre si. Ele não tinha certeza que Jesus o curaria, ele estava em busca da cura. Ele não sabia se alguém ia pegar a capa, porque tinha uma multidão. Ele não sabia o que ia acontecer com aquele bem precioso que ele tinha. Ele simplesmente não se apegou a coisas materiais, mas simplesmente lançou de si, e com um salto ele foi em direção a Jesus, não se importando, porque o que ele queria e o bem mais precioso que ele nutria naquele momento era
ter um encontro com Jesus. A segunda coisa que me salta aos olhos nesse momento é que Bartimeu transcendeu a psicologia dos cegos. Ele levantou-se de um salto para ir ter com Jesus. Os cegos não pulam, eles apalpam. Kierkegaard, ele vai dizer, o pai do existencialismo, ele vai dizer que a fé é um salto no escuro. Mas para Bartimeu, a fé é um salto nos braços de Jesus. Ele contrariou toda a ciência, ele contrariou a normalidade da coisa. Ele, quando diz o mestre te chama, ele lança a capa e com um salto ele vai em direção a Jesus. Um salto de fé. Deu um salto com a sua alma. E não apenas com as pernas, ele salta, fala da prontidão que devemos correr para Jesus. É isso que Bartimeu está dizendo, nos ensinando, que quando Jesus está diante de nós, quando Jesus está nos dando a oportunidade de termos um encontro com Ele, quando Jesus está diante de nós, tendo a possibilidade de transformar as nossas vidas, não podemos estar presos a coisas fúteis, a coisas secundárias, e não podemos estar preocupados. Apenas precisamos nos lançar em direção a Jesus com fé, sabendo que Jesus estará ali nos recebendo. Em sexto lugar, Bartimeu buscou a Jesus com objetividade. Bartimeu, no versículo 51, ele sabia exatamente o que necessitava. Ele podia pedir uma esmola, uma ajuda, mas ele foi direto ao ponto principal. Mestre, nos relatos antigos, aonde eu ouvi falar sobre o Messias, não tem a cura de um cego, mas eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver a tua face, eu quero ver o que o Senhor é de face, eu quero contemplar a beleza da tua formosura, eu quero ver quem é o Senhor. Os acompanhantes de Cristo naquela caminhada eram mais cegos do que aquele homem, porque impediam que chegassem até Jesus o clamor e os gritos de angústia daquele infeliz. É a cegueira daqueles que, por serem felizes, não permitem a felicidade dos outros. Mas Bartimeu, ele buscou com objetividade. Você já parou para pensar, Jesus chegar diante de você hoje e dizer: o que queres que eu te faça? O que você vai pedir? O que você vai falar diante de Jesus agora? É interessante pensarmos na sua nova vida em Cristo. 3 fatos merecem destaque. Em primeiro lugar, Bartimeu foi salvo por Cristo. O versículo 52 diz: Jesus diagnosticou uma doença mais grave e mais urgente do que a cegueira física. Não apenas os seus olhos estavam em trevas, mas também a sua alma. Ele foi buscar a cura para os seus olhos e encontrou a salvação da sua alma. Em segundo lugar, sobre a nova vida em Cristo, Bartimeu foi curado por Cristo. Jesus não apenas perdoa pecados, mas Jesus também salva a alma. Ele cura e redime o corpo. A cura foi total, imediata e definitiva. E para finalizar, em terceiro lugar, Bartimeu foi guiado por Cristo. Bartimeu demonstra gratidão e provas de conversão. Ele não queria apenas a bênção, mas Bartimeu queria, sobretudo, o dono da bênção. Ele recebeu a bênção de Jesus e ele poderia fazer como tantos outros que a Bíblia relata e seguirem os seus caminhos.
Mas a Bíblia no final deixa essa história registrada com esse final. E logo viu, ou seja, começou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus passou por Jericó, mas Jesus hoje ele está passando aqui também. Ele está passando diante de você. Jesus ele está diante de você nessa noite. Mas qual a reação que você tem diante disso? Diante dessa revelação da palavra do Senhor para nós, de quem Cristo é e do que Cristo pode fazer na minha e na sua vida, qual tem sido a sua atitude quando Jesus está passando diante de você? Quem é você na história como a desse homem? Talvez você seja um que passa e não fala nada, que não vê, que não enxerga. Talvez você esteja na multidão, mas não tem visto a Cristo de fato como Ele é. Ou talvez você seja um Bartimeu, que está lá no canto, com as suas mazelas, com os seus sofrimentos. Não importa qual a situação em que você se encontra hoje, Jesus está diante de você agora. E Ele pergunta: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer na sua vida? O que é preciso ser feito na sua vida, no seu coração, na sua mente? O que eu posso transformar hoje? O que você vai responder para Jesus? Outra pergunta para você refletir nessa noite e refletir durante a semana, até que você ouça outra mensagem. O que você tem feito diante das possibilidades de Jesus para você? Como é que tem sido a sua vida diante das possibilidades em Jesus? Talvez você é aquele que vê Jesus passando por um lado e para o outro e está inerte. Não sente nada, não percebe nada, não vê nada. Talvez você é aquele que está no meio da multidão e quando vê alguém subindo, alguém querendo, alguém buscando, você é daquele que diz: olha, fica quietinho, não incomode, você está incomodando, você está fazendo muito barulho. Mas talvez você seja o Bartimeu, e talvez você seja o Bartimeu pelas suas mazelas físicas, emocionais, espirituais. E você está diante de Jesus, está dizendo: eu quero sair da condição em que eu estou, eu quero viver um novo, eu quero viver algo novo, eu quero viver as possibilidades de Deus, eu estou cansado de viver a mesmice. Talvez Bartimeu naquele dia fosse para aquele lugar esperando receber algumas esmolas, como de costume, mas naquele dia Jesus transformou a vida dele, e hoje pode ser o dia em que Jesus vai mudar de vez a sua vida e a sua história. Mas isso vai depender da sua postura, da sua atitude diante dessa possibilidade. Por isso eu quero te pedir que você se coloque de pé. No ministério de louvor, sem atraso. Como nós cantamos pela manhã, algo novo, nós vamos clamar a Jesus para que a sua vida, talvez você fale assim: não, pastor, eu não quero não, está bom do jeito que está, eu não quero nada diferente não, do jeito que está ótimo, eu não vim aqui para isso nessa noite, eu vim aqui só para prestar mais um culto a Deus e ir para minha casa. Talvez esse foi o pensamento daquele homem naquele momento. Seria apenas mais um culto, apenas mais um momento, mas Jesus estava ali, Jesus estava ali, Jesus está aqui. Você crê nisso? E aonde Jesus está, algo novo pode acontecer. Enquanto o ministério de louvor canta, você vai fazer uma reflexão a respeito de tudo que você ouviu hoje. E se você quiser, você vai cantar essa canção dizendo: Senhor,
eu também quero algo novo para mim. Eu não quero que esse culto seja apenas mais um culto como os outros. Eu quero ver a transformação. Eu quero ver o que eu não via. Eu quero ouvir o que eu não ouvia. Eu quero algo novo. Pode ir, à vontade. Deixa Deus usar vocês aí.
Espírito. Jesus vai dizer para a igreja: lembra da onde caíste, lembra da onde perderam o primeiro amor e volte. Por isso que nós clamamos: Senhor, volta a arder de novo. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja está diante de ti. Eu não os conheço, eu vou voltar para a minha cidade, para a minha vida, mas os teus filhos vão continuar aqui. Mas o Senhor nos conhece. Tu sabes, Senhor, do que precisa ser novo na vida do teu filho. O Senhor sabe o que precisa fazer. Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver. Mas o Senhor viu no coração de Bartimeu uma necessidade além dos olhos físicos. O Senhor trouxe salvação. Senhor, o Senhor sabe das necessidades, do que os teus filhos precisam. Por isso, Senhor, traga novo, traga transformação. Ó Pai, em nome de Jesus, para que esse dia seja um dia de renovo, de transformação, um dia diferente. Em nome de Jesus, que haja salvação nesse coração que ainda não teve, que haja libertação nesse coração que ainda não teve. Ó Pai, que a tua chama volte a acender esse coração que está se apagando. Senhor, que haja cura do físico, do emocional e do espiritual. Porque o Senhor é poderoso. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Não há nada diante dos teus olhos que seja possível de ser transformado. Então, o Espírito Santo esteja dentro de nós, ardendo como nos primeiros dias. Em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo Glória a Deus. Podeis assentar. Obrigado pelo seu louvor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a igreja. Mais uma vez, sou grato a Deus pela oportunidade de compartilhar a santa palavra do Senhor com os irmãos. Na paz do nosso Senhor Jesus. Coloque-se de pé então, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa semana, e que vivamos um novo de Deus todos os dias. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja comigo e seja com você todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua semana. Deus te guarde. Deus te livre de todo mal. E que Deus não permita que você caia em tentação. Deus abençoe os irmãos.